O ucraniano entrou naquela casa sabendo dos riscos, mas nem ele nem o adversário escondido entre as paredes imaginavam o confronto a que seriam forçados. Em questão de segundos depois de um tiroteio, ambos já estavam no chão, segurando uma faca que seria o fator decisivo para a sobrevivência de um dos dois. Mas o que levou a uma das cenas mais brutais da guerra da Ucrânia? Como os dois sobreviveram para chegar àquela situação? A história dos combates revela muito sobre o que levou aqueles homens a lutarem por suas vidas, rolando e sangrando nos chãos da Ucrânia. A guerra é a mais pura brutalidade do homem, destilada na forma de sangue e fogo. Ela é o vale da morte, onde o homem planta e colhe o que há de pior na alma, seja para se defender ou atacar. Assim os valores, a honra e o companheirismo, onde os soldados são capazes de criar uma irmandade que difere de conceitos de amizade. Mas isso é pouco. A guerra é uma tempestade de violência, em que as virtudes são meros relâmpagos cuja beleza dura por uma fração de segundos, seguida pelo som bruto que anuncia sua breve existência entre as nuvens. Uma batalha na Ucrânia marcou essas características. Uma que esteve entre os registros mais brutais dos combates em Donetsk. Essa foi a representação do que um soldado está sujeito na guerra, lutando por sua sobrevivência, e onde até o que parecem lampejos de piedade são a imagem mais suja da existência humana. Este combate entre um soldado ucraniano e um iacuto lutando pela Federação Russa ocorreu em 2024, durante os conflitos por Trudovoi, ao sul de Donetsk. Naquele momento, a fortaleza de Vuhledar mais ao sul já havia caído. Foi um combate de 2 anos, em que os russos tentaram diversos confrontos diretos usando colunas de blindados que se acumularam como metal retorcido e como grandes caixões metálicos para seus soldados. A estratégia de Moscou mudou quando decidiram tentar um novo avanço um pouco mais ao norte, na direção de Novomikhailivka. A batalha por Novomikhailivka começou no outono de 2023 e acabou em abril de 2024, com a cidade tomada pelos russos e com mais de 320 blindados de Moscou destruídos em volta das ruínas. Os combates que aconteceram foram importantes para os russos avançarem, lutando contra brigadas ucranianas como a 79ª. Com o tempo, rotas importantes para Vuhledar foram tomadas, ajudando a estrangular o apoio para a cidade. O avanço russo não parou em Novomikhailivka, continuando até chegar em cidades como Trudovoi e eclodir nesse registro brutal. É então que entra para a história do conflito a vida de Dmitry Maslovsky, nome de guerra Cobra, combatente da 79ª Brigada de Assalto Aéreo da Ucrânia, que por meses tentou deter os avanços russos na região. Do outro lado, nas ondas de assalto, estava Andrei Grigoriev, nascido na Iacútia, uma das repúblicas da Federação Russa. É preciso entender o que esses homens passaram e a que sobreviveram para finalmente se tornarem protagonistas de um dos registros mais brutais da guerra. O drone russo desceu sobre a posição ucraniana perto de Antonivka. Uma das armas da artilharia de Kiev foi retorcida pela explosão, transformando-se em um punhado de aço e chamas no meio das árvores. Ainda era maio de 2024, quando os russos fizeram esse ataque, buscando percorrer os 8 quilômetros que separavam Novomikhailivka de Antonivka. Os drones Lancet estavam entre suas principais armas. Essas munições vagantes levaram explosivos para as posições ucranianas como uma ameaça potente para as defesas na região. Um esquadrão de operadores dos Lancet foi encontrado pelos observadores de Kiev. Aquela oportunidade não podia passar.
Portanto, uma das principais armas dessa guerra, o HIMARS, foi ativada. Essa artilharia era uma das mais famosas nos combates, fazendo seus mísseis voarem para explodirem um esquadrão inteiro que ameaçou as forças de Kiev. Um sistema de defesa russo Buk-M2 foi movido para a região justamente para tentar interceptar os veículos aéreos não tripulados da Ucrânia. Os drones eram espiões muito efetivos para os dois lados da guerra. Algumas vezes o Buk conseguiu destruir esses equipamentos, mas falhou fatalmente em determinado momento e foi identificado pelas lentes da 120ª Brigada de Defesa Territorial da Ucrânia. O erro culminou com as tropas de Kiev emitindo ordens para encerrar as atividades do Buk-M2 na área, transformando-o em uma nuvem de fumaça. Os destroços se espalharam pelo campo, misturados aos corpos dos operadores russos. As colunas russas não podiam faltar na sucessão de ataques. O processo era rápido, com forças como a 39ª Brigada de Rifles Motorizados e o 33º Regimento de Rifles Motorizados aproximando-se das defesas ucranianas no entorno de Antonivka. Não usaram grandes colunas como as que ocorreram em Vuhledar, mas pequenos grupos de soldados eram levados sucessivamente pelos blindados, muitos deles cobertos por proteção extra. Homens como Andrei Grigoriev subiram nos blindados e começaram a ser enviados contra as posições ucranianas. Eles foram encontrados pela artilharia e pelos drones kamikaze ainda no caminho. Alguns golpes poderosos fizeram esses transportes seguirem desgovernados até baterem nas árvores. Os soldados desembarcaram recepcionados pela artilharia. Tanques e transportes foram destruídos. Homens feridos aplicaram seus torniquetes no meio do fogo e da fumaça para conter o sangramento. Alguns deles foram atingidos pelos drones. Um dos feridos, que conseguiu conter o sangramento na perna, tentou se afastar pela estrada, mas a praga dos drones encerrou sua fuga. Dmitry Maslovsky estava nas trincheiras, vendo apreensivo como os russos se aproximaram cada vez mais, com suas ondas se transformando em fogo, mas sempre vindo uma próxima que passou por cima de cadáveres e metal. A persistência levou a um esquadrão a desembarcar perto das linhas de árvores, preparando-os para iniciar o assalto à posição de Dmitry Maslovsky. Para a sorte dos defensores ucranianos, os russos receberam a punição da artilharia entre seus pés. Uma dupla conseguiu chegar perto das defesas de Antonivka, mas o soldado atento da 79ª saiu da trincheira para dispensar todo o conteúdo do carregador de sua AK-74 contra os dois sobreviventes. Os bombardeios russos voltaram a empestear a vida dos ucranianos em Antonivka. Caíram em uma quantidade que fez a fumaça e os escombros proliferarem exponencialmente. As vidas ucranianas foram desaparecendo de Antonivka. A 79ª Brigada de Assalto Aéreo foi acuada dentro de suas defesas, começando a preparar um recuo. Dmitry não teve paz nem mesmo ao sair da trincheira, obrigado a conviver com os bombardeios constantes. Os drones russos sobrevoaram a cidade como um enxame, despejando as granadas nas casas ou nos soldados que precisaram se movimentar em busca de novos abrigos. As defesas desestabilizadas não conseguiram conter a entrada dos esquadrões russos dentro da cidade. Andrei Grigoriev, sobrevivente das ondas arremessadas contra Antonivka, finalmente chegou para iniciar a limpeza do lugar. Essas tropas foram entrando cuidadosamente, sempre em grupos. A defesa tinha uma vantagem ainda, podendo o surpreender escondida atrás de barreiras. Em certo momento, os tiros vieram da janela. Os russos responderam depressa, mantendo o fogo contra os ucranianos. A supressão do grupo os salvou de serem rasgados em campo aberto pelos disparos dos defensores. Estavam circulando a casa quando a explosão de uma granada rompeu a carne de um dos seus, que não foi suficientemente veloz na progressão. Os outros dois o salvaram com mais supressão. O esquadrão tentou cercar a casa para acabar com o ucraniano, mas um soldado bem protegido era ameaça suficiente para 3 totalmente expostos. Eles precisaram parar para levar seu companheiro ferido. O acionamento da artilharia e dos drones garantiu que
que esses defensores sofressem com as explosões. Quem não ficou ferido foi acuado em seus esconderijos. Os russos prosseguiram com as ações de limpeza. As granadas foram jogadas em sótãos e banheiros para arrebentar os ucranianos ainda escondidos. Os disparos das AKs fizeram o mesmo processo. Algumas vezes ainda precisaram entrar nas casas atirando para acabar com quem estivesse lá dentro. Antonivka caiu em novembro de 2024, de acordo com os russos. Andrei Grigoriev viajou por milhares de quilômetros da Yakutia ou República de Sakha para chegar na Ucrânia. Gastou de maio a novembro para percorrer os 8 quilômetros que separaram Novo-Mikhailivka de Antonivka, vendo companheiros da 39ª caídos nos campos de batalha ou voltarem em sacos pretos para casa. Mesmo assim, é inegável o avanço constante da Rússia em 2024. Os combates continuaram contra as próximas cidades. Já era 3 de dezembro quando os russos desceram de seus blindados perto de Uspenivka para receberem uma granada de um drone bem no meio do esquadrão. Os drones kamikazes arrebentaram seu veículo de transporte, impedindo o recuo e o transporte dos feridos de volta. Um membro da tripulação escapou, ficando caído, respirando a fumaça tóxica liberada pelas chamas. O drone soltou um explosivo sobre ele, oferecendo uma morte oculta no meio do ar enegrecido pela destruição do blindado. Ele foi visto se arrastando pelas lentes especiais. Ali sua vida sumiu de vez. Outro dos tripulantes também foi encontrado debaixo do metal quente. Um explosivo soltou estilhaços contra ele, rasgando sua vida. Um dos homens que conseguiu chegar em uma das construções foi perseguido por drones até ser finalizado. Apenas 2 dias depois, os russos iniciaram outro de seus ataques blindados contra os ucranianos, começando pelo norte de Uspenivka. Andrei Grigoriev viu alguns de seus parceiros seguirem em combate contra a 79ª Brigada da Ucrânia. Eles tinham 9 quilômetros a percorrer de Antonivka até o novo objetivo. Os combates começaram no início de novembro, mas em dezembro os russos aumentaram o número de ataques. As explosões começaram a consumir os blindados, colocando os soldados de Moscou em uma situação de desespero no meio do fogo. Alguns deles tentaram escapar dos drones que apareceram para encerrar suas vidas. Aqueles escondidos entre os blindados explodiram em novos ataques. Não adiantou rastejar no meio do metal inutilizado no campo coberto pela neve. O fogo veio para incinerar os russos em mais um dia de combate. No dia seguinte, em 6 de dezembro, já havia 4 russos caminhando pela linha de árvores em direção às posições ucranianas. Um dos drones de Kiev os encontrou. Eles até tentaram atirar contra a ameaça aérea, mas os tiros não impediram a queda do explosivo. O impacto arrancou a cabeça de um deles. Os outros feridos caíram pela linha de árvores. Cada um recebeu sua granada. Esses explosivos detonaram a munição extra dos russos. Seus corpos foram aos poucos consumidos pelas chamas durante o frio do inverno ucraniano. A investida dos russos era marcada por uma persistência imbatível. Seus esquadrões chegaram o tempo todo. Em 9 de dezembro, já havia mais deles desembarcando em Uspenivka. Quase sempre com um pequeno grupo, correram para perto das casas. Quando se sentiram seguros, saíram para continuarem seu caminho dentro da vila. O drone estava apenas esperando para lançar o primeiro explosivo. Ele não caiu precisamente entre eles, mas os estilhaços jogaram todos no chão. As explosões finais engoliram por completo a vida dos soldados russos. Mas mesmo com essas perdas, a pressão continuou. Eles estavam se aproximando. Outro esquadrão com 4 integrantes foi detectado. Este recebeu o ataque direto de um drone kamikaze.
Uma explosão apenas e a existência de todos foi reduzida a cinzas e sombras. Um BMP desembarcou suas tropas perto de uma construção. O grupo foi bombardeado pela artilharia ucraniana pouco depois. Sem tempo de partir, o transporte sucumbiu a um novo impacto que fez o metal ceder em um estalo ensurdecedor. A presença russa aumentou consideravelmente em Upsenivka. Eram mais soldados de Moscou aparecendo entre as casas. Os drones kamikazes os perseguiram em seus esconderijos. Esses demônios procuraram cada vida espremida no meio das construções. Muitos desses soldados receberam o soco quente dos drones. Os kamikazes persistiram em suas quedas contra os russos. As explosões cresceram por Upsenivka. Nem assim os ucranianos puderam evitar a entrada das ondas dos russos. Outra coluna apareceu para tentar dominar a cidade, dando mais força aos soldados russos que já estavam no local. Já era 15 de dezembro, com a sucessão de ataques acontecendo em questão de poucos dias. As ondas não paravam, geralmente com pequenos grupos que desgastaram os ucranianos. Essa coluna era um pouco maior, mas acabou tendo o mesmo fim nos campos. Um soldado esquecido na nevasca viu o drone observando. Sozinho naquela vastidão fria, ele contemplou a morte. O primeiro explosivo o acertou em cheio, deixando-o com a respiração difícil sobre o solo congelado. Depois de quedas sucessivas, ele sangrou enquanto o fogo começou a consumir sua munição. As chamas cresceram até tomarem conta de sua carne. Era mais um cujo corpo nunca seria velado por sua família. A resistência ucraniana se manteve por mais 2 semanas em dezembro. Onda após onda, os russos foram se aproximando. 2 dos soldados do 255º Regimento de Rifles Motorizados se aproximaram de um dos prédios defendidos pelos ucranianos. Eles usaram uma mina antitanque TMK dentro da construção. Correram para longe antes que o explosivo de 12 kg detonasse, levando consigo todos os defensores escondidos. Dmitro não estava entre os soldados da 79ª mortos em Upsenivka. Ele teve outra missão um pouco antes disso, batalhando por outro território. Os tanques russos entraram de vez em Upsenivka em 18 de dezembro de 2024. Seus canhões encheram a vila de fumaça. As explosões limparam o que restou das forças ucranianas que não conseguiram evacuar. Esses blindados vagaram livremente entre as casas, caçando mais ameaças para ceifar. Andrei Grigoriev não participou diretamente desse combate. Ele lutou um pouco mais ao sul quando suas tropas, a 39ª, começaram o cerco para selar de vez o destino dos ucranianos em Upsenivka. Nesse caminho estava Trudovoi, um pouco mais ao sul, onde Dmitry Maslovsky e Andrei Grigoriev se encontrariam. Trudovoi estava dominada pelos russos quando os ucranianos decidiram fazer um contra-ataque. Drones iniciaram uma série de ataques contra os esconderijos inimigos. Os pilotos dos pequenos demônios aéreos da 79ª Brigada Yager iniciaram uma tempestade de fogo sobre posições russas em 25 de novembro de 2024. Foram explosões em locais espalhados dentro e ao redor de Trudovoi. Em algum momento depois disso, entre o fim de novembro e início de dezembro, a 79ª Brigada da Ucrânia fez um assalto à vila. Enquanto isso, 2 russos usaram uma moto para carregarem sua bandeira para a vila, deixando claro a quem ela pertencia agora. Foram surpreendidos pelos ataques dos drones, que destruíram seu transporte. Um deles escapou ileso, mas o outro estava ferido e lento, tornando-se um alvo fácil para os drones. O sobrevivente viu seu amigo queimar enquanto correu para uma casa e se escondeu. Um soldado ucraniano chegou pouco depois. Dmitry Maslovsky apontou seu rifle para dentro do quintal da residência, olhando em volta da cerca de madeira enquanto esperava por ordens no rádio. Aparentemente havia um russo lá. Sozinho contra um homem com total defesa, era pouco provável que tivesse sucesso no ataque. Por isso ele aguardou pela chegada do drone.
Dmitry ouviu ao fundo os sons das explosões, tentando manter o foco na ameaça lá dentro, mas ainda temendo ser surpreendido por outro russo. Estar sozinho naquele ambiente era um grande erro, mas ele tinha ordens a cumprir e apoio aéreo. Afastou-se ao ouvir os unidos do drone. A esperança era que ele encerrasse a vida do russo. A arma aérea detonou sobre a casa. A fumaça e a poeira cobriram por um momento o quintal agora cheio de escombros. O ucraniano recebeu ordens no rádio para verificar o resultado, o que o fez andar por um terreno difícil em posição aberta. Os entulhos o distraíram por um segundo, o que deu tempo para o russo lá dentro disparar contra ele. Por reflexo, Dmitry revidou como pôde, apertando o gatilho enquanto um dos projéteis inimigos furou seu corpo e jogou sangue sobre sua mão e rifle. Ele caiu tentando atirar. O sangue escorreu quase tão veloz quanto os dedos pressionaram o gatilho. Acabou tropeçando nos entulhos, já atordoado pelo ferimento. Sacou uma granada para arremessar dentro da casa. Levantou-se depressa e jogou o explosivo no recinto, já sem seu rifle. A granada explodiu lá dentro, mas o russo já estava do lado de fora, apontando seu fuzil na esquina. Após o primeiro tiro, o ucraniano levantou a arma do adversário, vendo pela primeira vez o rosto do homem com as feições de um iacuto, uma das etnias da Federação Russa. Era Andrei Grigoriev. Os dois se empurraram e acabaram no chão. A faca foi sacada. O instrumento mortal foi disputado pelas mãos do iacuto e do ucraniano, cortando dedos enquanto escorregou de um para o outro. O iacuto mordeu como uma fera, tentando arrancar a arma do ucraniano. Os dois já estavam cobertos pelo sangue do soldado de Kiev quando o iacuto finalmente conseguiu tomar a faca e ficar em posição superior. Sabendo como sua vida estava em jogo, o ucraniano segurou a lâmina, sentindo o corte fatiar a pele dos dedos, mas sem soltar. O iacuto mordeu, tentando forçar a abertura dos dedos. Andrei viu um estilhaço caído ao lado e o pegou, segurando com firmeza e enfiando a parte pontuda no olho esquerdo de Dmitry. O soldado de Kiev tentou se proteger, mas a dor foi pungente, o sangue se esvaiu e nem a adrenalina e o desespero conseguiram manter suas forças para conter os ataques. O inimigo pressionou contra o chão e golpeou seu pescoço. 2 vezes o homem foi esfaqueado. Finalmente o ucraniano olhou para Andrei e pediu para que parasse. Ele assumiu a derrota, pediu para descansar e ser deixado em paz. Все, мама, прощай. Подожди, дай я себе спокойно умру. Ты уже мне все скрыл. Дай я помаленьку відійду. Це не больно. Дай я уйду спокійно. Не то, що все. Дай я умру. Та не то, що мене кажуть, дай помру. Уйди, пожалуйста. Я хочу померти сам. Ти був лучшим быстро у мире. Tudo o que queria era morrer vendo o céu pela última vez, despedindo-se de sua mãe. Tendo reconhecido que seu adversário foi melhor, imaginou que seria deixado em paz. O iacuto já havia se levantado e começado a recolher suas coisas. Estranhamente, escondeu-se atrás de uma porta e lançou sobre o ucraniano uma granada, negando-lhe seu último pedido para se despedir. Andrei Grigoriev sobreviveu ao combate e contou a história para os russos como um herói, inclusive sobre o fato de jogar uma granada contra o inimigo caído. Estranhamente, alguns grupos russos resolveram mudar a história sobre isso, afirmando que o ucraniano usou a arma contra si mesmo. A filmagem foi resgatada pelos russos e liberada nas redes sociais semanas depois por eles mesmos. As câmeras captaram a brutalidade da guerra em sua essência. Quando o homem luta a despeito da dor, quando o sangue se esvai,
mas a necessidade de sobreviver o compele. Mostrou também como até os últimos segundos da vida de um homem sangrando e rendido no chão podem ser negados. Grigoriev afirmou ter arremessado a granada por piedade, depois de ele mesmo ter furado o pescoço do adversário 2 vezes e ouvido dele as palavras sobre sua vitória e de que havia sido melhor em combate. Dmitry morreu com seus últimos olhares para o céu de seu país sendo interrompidos pela violência final do russo. O último desejo de um, piedade ou inclemência de outro. As interpretações podem variar, mas o que há de mais claro nessas imagens é que aqueles 2 homens foram jogados em uma situação brutal por decisões de alguém cujo conhecimento sobre violência esteve sempre associado às suas ordens e nunca à execução. Andrei Grigoriev sobreviveu a onda após onda naqueles dias de avanço até estar sujeito àquele combate. Enquanto isso, alguém vestido de terno discursaria em frente à televisão sobre sua bravura e como isso representava seu país. Esse alguém está tão distante daqueles homens sangrando no chão com uma faca na mão que é capaz de confundir a brutalidade da guerra e a pura necessidade de sobrevivência com bravura, mas assim são os homens na estrada da vida, onde os poderosos caminham sobre cadáveres, ouvindo os aplausos daqueles que tiveram a sorte de não ter ainda de experimentar essa dita bravura em prol de seus líderes.